Olá, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com o seu coração de um jeito que você não espera. Imagina a cena: um homem que tinha tudo, poder, dinheiro, sucesso, e de repente perde algo que a gente nem percebe o valor até faltar. E quando todo mundo vai embora, quando a família vira as costas, quando até quem jurava amor desaparece, uma pessoa fica. Alguém que ninguém notava, alguém que tinha todos os motivos para ir embora também. Mas não foi. O que será que ela viu nele que ninguém mais viu? E mais importante, o que acontece quando a verdade sobre tudo vem à tona e muda tudo de novo? Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para não perder as próximas histórias. E me conta aqui nos comentários, você está ouvindo enquanto faz alguma coisa? Lavando louça? Preparando o jantar? Só relaxando mesmo? Escreve aí embaixo, adoro saber. Bom, agora vem comigo que essa história está só começando. Ricardo Almeida era daqueles homens que todo mundo olhava quando entrava em um lugar. Não era só pelo dinheiro, embora tivesse muito. Não era só pela aparência, embora fosse bonito. Era aquela presença, sabe? Aquele jeito de quem sabe exatamente o que quer e vai atrás, sem medo. Aos 34 anos, ele já tinha construído um império, literalmente. 3 construtoras no nome dele, prédios espalhados pela cidade inteira, empreendimentos que todo mundo queria morar. O sobrenome Almeida era sinônimo de sucesso, de qualidade, de dinheiro. E Ricardo sabia disso. Usava esse poder com a confiança de quem nunca tinha conhecido o fracasso, de quem nunca tinha precisado olhar para trás e duvidar de si mesmo. A vida dele era uma sequência de reuniões importantes, contratos milionários, jantares de negócios em restaurantes caros. Acordava às 5 da manhã, ia para a academia, voltava, tomava banho e estava no escritório às 7 em ponto. A rotina era essa há anos. E funcionava. Funcionava tão bem que ele mal tinha tempo para pensar em mais nada além de trabalho. A mansão onde morava ficava em um dos bairros mais nobres da cidade. Um casarão enorme, cheio de quartos que ele nunca usava, uma piscina que ele nunca nadava, um jardim imenso que ele mal olhava. Tinha empregados, claro, uma cozinheira que vinha 3 vezes por semana, um jardineiro que cuidava do verde todo, uma faxineira que mantinha tudo impecável, e tinha Laura. Laura Mendes trabalhava lá há 3 anos. Ela não era como as outras empregadas que iam e vinham. Laura ficava. Cuidava da casa como se fosse dela, organizava tudo, deixava a vida de Ricardo mais fácil, sem que ele precisasse pedir. Mas a verdade é que Ricardo mal notava isso. Para ele, Laura era só mais uma funcionária. Ele pagava bem, ela fazia o trabalho, e pronto. Não tinha conversa, não tinha intimidade. Ela deixava o café pronto de manhã. Ele agradecia sem olhar, pegava a xícara e ia embora. Ela arrumava a casa. Ele nem percebia. Era assim, funcional, distante. Ricardo não era de criar laços, especialmente não depois que o relacionamento com Helena tinha acabado 6 meses atrás. Helena Vasconcelos tinha sido a namorada dele por quase 2 anos. Médica, bonita, inteligente, vinha de família boa. No papel, era perfeita. Os pais de Ricardo adoravam ela. O pai dele, Carlos, sempre falava que Helena era exatamente o tipo de mulher que um homem como Ricardo precisava ao lado. A mãe, Beatriz, já planejava o casamento, já imaginava os netos, mas Ricardo nunca tinha sentido aquela conexão de verdade. Helena era ótima, mas havia algo faltando, algo que ele nem sabia explicar. Então terminou. Foi educado, foi gentil, mas foi firme. Helena chorou, disse que ele ia se arrepender, que nunca ia encontrar alguém como ela, e foi embora. Desde então, Ricardo mergulhou ainda mais fundo no trabalho, sem distrações, sem relacionamentos, sem complicações, só negócios, só crescimento, só sucesso. E estava tudo indo perfeitamente bem até que não estava mais. Os primeiros sinais foram sutis. Ricardo começou a perceber que os olhos ficavam vermelhos no final do dia. Nada demais, pensou. Devia ser cansaço. Afinal, ele passava horas olhando para a tela do computador, analisando projetos, lendo contratos. Era normal.
Então ele ignorou. Mas a vermelhidão começou a aparecer mais cedo. De manhã já estava lá. E vinha acompanhada de uma leve coceira. Nada que o incomodasse muito, mas estava lá. Ele mencionou isso de passagem em um almoço de domingo na casa dos pais. A mãe ficou preocupada na hora, do jeito que mães ficam, mas o pai só deu de ombros. André, o irmão mais novo de Ricardo, estava lá também. Ele ouviu tudo com atenção, fez algumas perguntas sobre os sintomas e então ofereceu uma solução. Olha, eu tenho um amigo médico que trabalha com oftalmologia. Ele me deu um colírio excelente para quando os olhos ficam irritados. É coisa boa, importado. Eu uso e funciona muito bem. Se quiser, eu trago para você. André disse com aquele jeito solícito dele, aquele jeito de irmão mais novo que sempre quis ajudar o mais velho. Ricardo aceitou sem pensar duas vezes. Por que não aceitaria? Era André, seu irmão. Eles sempre tinham sido próximos, ou pelo menos Ricardo achava que eram. André trabalhava em uma das construtoras também, em um cargo de gerência. Não era o dono como Ricardo, mas tinha um bom salário, uma boa vida. Ricardo confiava nele, confiava completamente. Então, quando André apareceu 2 dias depois com um frasco de colírio, Ricardo agradeceu, guardou na gaveta do banheiro e começou a usar. A embalagem era simples, sem muita informação, mas André garantiu que era de uma farmácia de manipulação, feito especialmente para irritações oculares. Usa 3 vezes ao dia, vai melhorar rapidinho, André tinha dito com um sorriso. E Ricardo seguiu a orientação à risca. Pingava de manhã, no meio do dia e antes de dormir. Nos primeiros dias pareceu até funcionar. A vermelhidão diminuiu um pouco, mas então algo estranho começou a acontecer. A visão começou a ficar embaçada. No início, Ricardo achou que era impressão. Talvez precisasse de óculos. Talvez fosse só cansaço mesmo. Mas foi piorando. Devagar, mas foi. Em uma semana, ele teve dificuldade para ler um contrato no computador. Precisou aumentar a fonte. Depois de mais alguns dias, aumentou de novo. As reuniões ficaram mais difíceis. Ele não conseguia ver os rostos das pessoas com clareza do outro lado da mesa. Tudo ficava borrado nas bordas, como se houvesse uma névoa permanente em volta da visão dele. E então veio o medo. Aquele frio na barriga, aquela sensação de que algo estava muito errado. Ricardo marcou consulta com um oftalmologista. Fez exames, vários exames. O médico franziu a testa, pediu mais testes, consultou colegas, mas não encontrou nada. Seus olhos não têm nenhum problema estrutural visível. Pode ser estresse, pode ser algo neurológico. Vou te encaminhar para outros especialistas, o médico disse, claramente confuso. Ricardo saiu do consultório mais assustado do que entrou. Fez mais exames. Ressonância, tomografia, exames de sangue. Gastou uma fortuna. Consultou 3, 4, 5 médicos diferentes. Ninguém achava nada. E enquanto isso, a visão continuava piorando. Ele continuava usando o colírio que André tinha dado. Na cabeça dele, aquilo era para ajudar com a irritação, não tinha nada a ver com a perda de visão. André visitava regularmente, sempre preocupado, sempre perguntando como estava. Você já descobriu o que é? Perguntava. Ricardo balançava a cabeça, frustrado. Os médicos não acham nada. Estou ficando louco, André. Eu não consigo mais trabalhar direito. E André colocava a mão no ombro do irmão solidário. Vai dar tudo certo, mano. Você é forte e vai superar isso. Mas por trás daqueles olhos preocupados, havia algo que Ricardo não conseguia ver. Algo que ninguém conseguia ver. 3 meses depois que tudo começou, Ricardo acordou e não viu nada. Literalmente nada. Abriu os olhos e só havia escuridão. Completa, total, absoluta. Ele piscou várias vezes, passou as mãos no rosto, tentou acender a luz do abajur. Nada. Nem um clarão, nem uma sombra. Nada. O pânico veio como uma onda. Ele gritou. Chamou por alguém, qualquer um. Foi Laura quem chegou primeiro. Ela estava começando o expediente, eram 7 da manhã. Ouviu os gritos e correu para o quarto dele. Senhor Ricardo, o que aconteceu? Ela perguntou, a voz firme, mas preocupada. Eu não consigo ver. Laura, eu não estou vendo nada, nada. Ele estava sentado na cama, as mãos tremendo, o rosto pálido.
Laura não entrou em pânico. Ela se aproximou, tocou o ombro dele com cuidado. Calma, respira. Eu vou ligar para a emergência agora, tá bom? Fica calmo. E foi exatamente o que ela fez. O hospital virou a segunda casa de Ricardo nas semanas seguintes. Mais exames, mais médicos, mais perguntas sem respostas. Internaram ele, fizeram de tudo. E no final o diagnóstico foi devastador. A cegueira parece ser permanente. Não encontramos causa física. Pode ter sido algo tóxico, algo que danificou o nervo óptico de forma irreversível. Lamento muito, Sr. Almeida. Ricardo ouviu aquilo e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Cegueira permanente. Ele, que sempre teve controle sobre tudo, agora estava preso na escuridão. Para sempre. Voltou para casa em silêncio absoluto. Laura foi buscá-lo no hospital porque André tinha dito que estava ocupado com trabalho urgente na construtora. Os pais ligaram, disseram que iam visitá-lo em breve, mas pareciam distantes. Chocados demais, talvez. Ou talvez só não soubessem o que dizer para um filho que acabava de perder a visão. Os primeiros dias depois que Ricardo voltou para casa foram os piores da vida dele. Ele se trancou no quarto e não quis sair. Não quis ver ninguém. Não quis falar com ninguém, não quis fazer nada. Laura batia na porta de manhã, avisava que o café estava pronto e ele mandava ela ir embora. Ela deixava a bandeja na porta mesmo assim. Horas depois, quando voltava para buscar, a comida estava intocada. Ele não comia, não bebia quase nada, não tomava banho. Só ficava deitado na cama, perdido na escuridão que agora era permanente. E quanto mais os dias passavam, mais a raiva crescia dentro dele. Raiva de tudo. Raiva do mundo. Raiva do destino, raiva de si mesmo. Como isso tinha acontecido? Por quê? O que ele tinha feito para merecer isso? Essas perguntas giravam na cabeça dele sem parar, sem resposta, só aumentando a angústia. Quando finalmente saiu do quarto depois de uma semana, não foi por vontade própria. Laura entrou com a chave reserva que tinha e disse que ia trocar os lençóis, quisesse ele ou não. Ricardo gritou com ela. Sai daqui, eu não pedi nada, deixa eu em paz. Mas Laura não saiu. Ela continuou arrumando a cama, abrindo as cortinas mesmo sabendo que ele não ia ver a luz entrando. Você pode gritar o quanto quiser, Sr. Ricardo, mas essa casa precisa de cuidados e você também. Então eu vou fazer meu trabalho. Ela respondeu com aquela voz firme, sem alteração. Ele ficou tão surpreso com a resposta que ficou em silêncio. Ninguém nunca tinha respondido para ele daquele jeito. As pessoas sempre faziam o que ele mandava, sempre obedeciam. Mas Laura não. Laura tinha um jeito dela. E por mais que ele estivesse com raiva, uma parte dele respeitou aquilo, mesmo sem querer admitir. As semanas foram passando e Ricardo foi ficando cada vez pior. Não era só a tristeza, era a raiva mesmo. Uma raiva que ele descontava em todo mundo. A cozinheira veio preparar o almoço um dia e ele reclamou de tudo, que estava sem sal, que estava frio, que não era o que ele queria. A mulher saiu de lá chorando e nunca mais voltou. O jardineiro fez barulho cortando a grama e Ricardo abriu a janela e gritou para ele ir embora, que estava incomodando. O homem pediu demissão no mesmo dia. Aos poucos, todos os funcionários foram saindo. Ninguém aguentava o temperamento dele, os gritos, a grosseria constante. E Ricardo nem se importava. Que fossem embora. Que todo mundo fosse embora. Ele não precisava de ninguém. Ou pelo menos era isso que ele tentava se convencer. A única que ficou foi Laura. Ela aguentava os gritos, as grosserias, os momentos em que ele jogava coisas no chão só de raiva. Ela limpava tudo em silêncio e continuava trabalhando, mas também não deixava ele passar dos limites. André começou a visitar com mais frequência. Sempre chegava com aquela voz preocupada, aquele jeito de irmão dedicado. Como você está, mano? Melhorou alguma coisa? Perguntava sentando na poltrona do quarto de Ricardo. Como você acha que eu estou, André? Estou cego. Não tem melhora nenhuma. Ricardo respondia com amargura. André suspirava. Fazia aquele som de quem está sofrendo junto. Eu sei que está difícil, mas você precisa tentar se adaptar. A vida continua, sabe? Ricardo odiava quando André falava isso. Como se fosse simples.
como se adaptar à cegueira fosse igual a adaptar a uma mudança de horário. Mas ele não tinha energia para discutir, então só ficava quieto, ouvindo André falar sobre a construtora, sobre como estava cuidando de tudo, sobre como os negócios estavam seguindo mesmo sem Ricardo, e cada palavra era como uma facada, porque Ricardo sabia o que aquilo significava. Significava que ele tinha se tornado dispensável, que a vida continuava sem ele, que ele não era mais necessário. O que Ricardo não sabia era que André estava plantando sementes venenosas nas conversas com os pais. Toda vez que Carlos e Beatriz perguntavam sobre o filho, André suspirava fundo e contava histórias cuidadosamente construídas. Ele está muito difícil, pai. Não quer ver ninguém, não quer ajuda. Eu tento ir lá, mas ele só grita comigo. Acho que ele não quer a gente por perto. Beatriz ficava com os olhos marejados. Meu filho está sofrendo tanto, mas o que podemos fazer se ele não nos quer lá? Carlos balançava a cabeça, preocupado, mas também resignado. O Ricardo sempre foi orgulhoso. Deve estar com vergonha da situação. Melhor dar espaço para ele. E André concordava, sempre concordava. Acho que é isso mesmo. Vamos dar um tempo. Quando ele estiver melhor, ele procura a gente. Mas André sabia exatamente o que estava fazendo. Estava isolando Ricardo. Estava fazendo com que os pais se afastassem. E estava assumindo, aos poucos, o controle que sempre quis ter. Nas reuniões da construtora, André começou a tomar decisões sozinho. O Ricardo não está em condições de trabalhar agora. Eu vou cuidar de tudo até ele se recuperar, dizia para os sócios, para os funcionários. E todo mundo aceitava porque parecia fazer sentido. O que mais podiam fazer? Ricardo estava cego, estava em depressão. Claro que precisava de alguém para assumir. E André era o irmão, era de confiança, fazia parte da família. Ninguém questionava. E André foi, devagar, tomando o lugar que sempre achou que deveria ser dele. Mudou contratos, redirecionou investimentos, colocou pessoas da confiança dele em cargos importantes. Começou a construir o próprio império em cima do que Ricardo tinha construído. E a cada dia que passava, ficava mais difícil imaginar Ricardo voltando. Ficava mais fácil imaginar André como o verdadeiro dono de tudo. Helena visitou Ricardo uma única vez. Foi 2 meses depois da cegueira. Ela ligou antes, pediu para ver ele. Ricardo hesitou, mas acabou aceitando. Talvez fosse bom ter alguém ali, alguém que tinha sido importante para ele. Talvez ela pudesse ajudar de alguma forma. Laura recebeu Helena na porta. Levou ela até a sala onde Ricardo estava sentado no sofá. Ele ouviu os passos dela, ouviu a voz. Oi, Ricardo, Helena disse. E a voz estava estranha. Tinha pena ali. Pena misturada com desconforto. Ela sentou na poltrona em frente a ele. Ficou em silêncio por alguns segundos. Eu soube o que aconteceu. Sinto muito. Ricardo assentiu sem saber o que dizer. O silêncio foi ficando pesado. Helena olhava para ele e via um homem completamente diferente daquele que ela conhecia. O Ricardo que ela namorou era confiante, sempre arrumado, sempre no controle. Esse Ricardo estava com a barba por fazer, com a roupa amassada, com os olhos vazios olhando para o nada. Assustava. Você está se cuidando? Ela perguntou. E a pergunta saiu mais crítica do que ela queria. Ricardo sentiu o tom. Estou fazendo o melhor que posso, Helena, respondeu seco. Ela suspirou. Olha, eu vim porque achei que você precisasse de apoio. Mas vejo que você tem pessoas cuidando de você aqui. Ela olhou para Laura que estava na cozinha, preparando o café. Então acho que está tudo bem. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar. Ela levantou, tocou de leve no ombro dele e foi embora. Nunca mais voltou. Nunca mais ligou. Os pais também começaram a desaparecer. As visitas, que já eram raras, ficaram ainda mais espaçadas. Uma vez por mês, depois a cada 2 meses. As ligações diminuíram. As mensagens eram curtas, formais. Como você está, filho? Espero que esteja melhorando. Qualquer coisa, estamos aqui. Mas não estavam. Não realmente. Carlos estava focado no trabalho, tentando não pensar muito no filho que tinha perdido a visão. Beatriz estava ocupada com as amigas, com as viagens, com qualquer coisa que a distraísse da dor de ver o filho naquela situação. E André alimentava esse afastamento.
Falei com o Ricardo hoje, ele está bem. Disse que não quer visita, que prefere ficar sozinho. E os pais acreditavam. Acreditavam porque era mais fácil do que enfrentar a realidade. Era mais fácil do que sentar com o filho e segurar a mão dele e dizer que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Foi em uma tarde especialmente difícil que tudo explodiu entre Ricardo e Laura. Ele estava tentando ir até a cozinha sozinho, contando os passos, tentando se orientar. Mas errou, bateu o joelho na quina da mesa, sentiu a dor subir pela perna e perdeu a paciência. Começou a gritar, a xingar, a jogar as mãos para cima com raiva. Laura estava perto, ouviu tudo. Ela se aproximou. Senhor Ricardo, deixa eu te ajudar. E ele explodiu. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso de nada. Eu só queria que todo mundo me deixasse em paz. Eu queria que você fosse embora também, Laura. Vai embora como todo mundo foi. O silêncio que veio depois foi pesado. Ricardo esperava ouvir os passos dela se afastando, a porta batendo. Mas não ouviu nada disso. Em vez disso, ouviu a voz dela. Firme, clara, sem medo. Não, eu não vou embora. E sabe por quê? Porque eu não trabalho para você, Sr. Ricardo. Eu trabalho porque eu escolhi estar aqui. E vou embora quando eu decidir, não quando você mandar. Ricardo ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito. Você pode gritar, pode jogar as coisas, pode tentar me assustar, mas eu não vou a lugar nenhum. Porque, diferente de todo mundo que saiu daqui, eu não vim pelo dinheiro. Eu vim porque gosto do meu trabalho. E não vou deixar você se destruir só porque está com raiva do mundo. Ela fez uma pausa. Agora senta aí que eu vou buscar gelo para o seu joelho. E foi exatamente isso que ela fez. Ricardo ficou ali, sentado, quieto, processando o que tinha acabado de acontecer. E pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente da raiva. Sentiu respeito. Sentiu que talvez, só talvez, ele não estivesse completamente sozinho. Depois daquele dia, algo mudou. Ricardo não ficou menos difícil da noite para o dia, mas passou a prestar mais atenção em Laura. Começou a perceber coisas que nunca tinha percebido antes. O jeito que ela arrumava a casa, sempre no mesmo horário, para que ele pudesse ter uma rotina. O cuidado com que ela colocava os objetos sempre nos mesmos lugares, para ele não se perder. A paciência infinita que ela tinha quando ele tropeçava, quando errava o caminho, quando se frustrava. Laura não tratava ele com pena, tratava com respeito. E isso fazia toda a diferença. Ela estabeleceu uma rotina que no começo irritou Ricardo, mas que aos poucos ele foi aceitando. De manhã, ela entrava no quarto dele e descrevia o clima lá fora. Está um dia bonito hoje, Sr. Ricardo. Sol forte, céu azul. Aquele tipo de dia que dá vontade de ficar no jardim. Mesmo que ele não pudesse ver, ela descrevia. Depois ela lia as notícias do jornal para ele enquanto ele tomava café. Notícias de economia, de política, de esportes. Mantinha ele conectado com o mundo que ele tinha deixado de acompanhar. No início, Ricardo mal respondia. Ficava quieto, apenas ouvindo, sem demonstrar interesse. Mas Laura não desistia. Continuava lendo, continuava descrevendo, continuava tentando. E aos poucos ele começou a fazer perguntas. O que mais está escrito sobre aquela empresa? Ou, você viu se falaram alguma coisa sobre construção civil? Eram perguntas pequenas, mas eram um sinal. Um sinal de que ele ainda estava lá, debaixo de toda aquela raiva e tristeza. Laura percebeu isso e aproveitou. Começou a envolver ele em pequenas decisões da casa. Senhor Ricardo, preciso comprar mantimentos. O senhor prefere que eu faça aquele molho de tomate que o senhor gosta ou traz um pronto? Coisas simples, mas que faziam ele se sentir parte de algo, mesmo que fosse só da rotina da própria casa. E devagar, muito devagar, Ricardo começou a sair do quarto mais vezes. Começou a aceitar sentar na sala, a comer na mesa em vez de ficar trancado. Laura também começou a ensinar ele a se mover pela casa. Olha, da sua cama até a porta são 12 passos. Da porta até o corredor são 5. Do corredor até a escada são 23 passos. Mas eu vou colocar um tapete antes da escada para o senhor saber quando está chegando perto. Ela tinha uma paciência que Ricardo nunca tinha visto em ninguém. Quando ele errava, quando batia em algo, ela não ficava com pena, só falava.
Está tudo bem, tenta de novo, você vai aprender. E ele tentava. Pela primeira vez em meses, ele estava tentando alguma coisa. Estava tentando se adaptar. Estava tentando viver de novo, mesmo que fosse difícil, mesmo que machucasse o orgulho dele. Laura colocou objetos com texturas diferentes em lugares estratégicos. Um vaso com uma planta áspera perto da porta da sala. Um tapete felpudo na entrada do escritório. Pequenos sinais táteis que ajudavam ele a saber onde estava, sem precisar perguntar. E Ricardo foi memorizando. Foi criando um mapa mental da casa. Ainda tropeçava, ainda se perdia às vezes, mas estava melhorando. Foi em uma tarde de chuva que eles tiveram a primeira conversa de verdade. Ricardo estava sentado na poltrona da sala, ouvindo o barulho da água batendo nas janelas. Laura estava dobrando roupas ali perto. Ele ficou em silêncio por um tempo, só ouvindo a chuva e o som do tecido sendo dobrado. Então perguntou: "Por que você ficou, Laura?" A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. Laura parou o que estava fazendo. "O que o senhor quer dizer?" Ele suspirou. "Todo mundo foi embora. Os funcionários, os amigos, a Helena, até meus pais mal aparecem aqui. Mas você ficou. Por quê? Não foi pelo dinheiro, porque eu sei que você podia arrumar trabalho em qualquer lugar. Então por quê?" Laura ficou quieta por um momento. Quando respondeu, a voz estava calma, honesta. "Porque eu vi quem o senhor é, além de tudo isso, senhor Ricardo. Eu vi um homem com medo. E não é justo deixar alguém sozinho com o medo. Ninguém merece isso." Ricardo sentiu um nó na garganta. Fazia tanto tempo que alguém não falava com ele daquele jeito. Sem julgamento, sem pena, só com humanidade pura. Ele ficou calado por um tempo, processando aquilo. Então, começou a falar. Começou a colocar para fora tudo que estava preso dentro dele há meses. "Eu tenho medo, Laura. Tenho medo de ser inútil. Tenho medo de nunca mais conseguir trabalhar, de nunca mais ser quem eu era. Tenho medo de virar um fardo para todo mundo. Eu era alguém, sabe? Eu construía coisas, eu tomava decisões, eu tinha controle. E agora eu não tenho controle de nada. Nem de andar dentro da minha própria casa eu tenho controle." A voz dele estava quebrada, vulnerável. Laura sentou na cadeira ao lado da poltrona dele. "O senhor ainda é alguém, senhor Ricardo. A cegueira não mudou quem o senhor é por dentro. O senhor ainda tem o conhecimento, ainda tem a experiência, ainda tem a capacidade de decidir. Só precisa aprender um jeito novo de fazer as coisas." Ele balançou a cabeça. "Como? Como eu vou trabalhar sem ver? Como eu vou analisar projetos, assinar contratos, ir em reuniões?" Laura pensou por um momento. "Bom, existem tecnologias, existem programas de computador que leem texto em voz alta. Existem pessoas que podem descrever projetos para o senhor, e o senhor conhece o mercado melhor do que qualquer um. O senhor não precisa ver um prédio para saber se o projeto é bom ou não. O senhor tem isso aqui." Ela tocou de leve a testa dele, e aqui. Tocou o peito dele. "E isso ninguém pode tirar." Ricardo ficou impressionado com aquelas palavras. Ninguém nunca tinha colocado as coisas daquela forma para ele. Todo mundo só ficava com pena, ou fingia que estava tudo bem quando não estava. Mas Laura era diferente. Laura era honesta. Ela não mentia dizendo que ia ser fácil, mas também não deixava ele desistir. "Me conta sobre você, Laura," ele pediu de repente. "Eu percebi que eu não sei nada sobre você. Você trabalha aqui há 3 anos e eu nunca perguntei nada." Laura deu um sorriso pequeno. "Não tem muito para contar, senhor Ricardo. Eu nasci em uma cidade pequena. Perdi minha mãe quando tinha 16 anos. Ela tinha um câncer que descobriram tarde demais. Depois que ela morreu, eu vim para a cidade grande tentar uma vida melhor. Trabalhei em vários lugares. Lanchonete, loja, escritório. Até que consegui esse emprego aqui. E gostei. Gostei da casa, gostei do trabalho. Então fiquei." A voz dela era tranquila, sem drama, mas Ricardo conseguia sentir a força por trás daquelas palavras. "Você criou você mesma sozinha?" ele perguntou. "Criei. Não tinha ninguém. Aprendi que a gente precisa ser forte porque ninguém vai ser forte pela gente." Ricardo assentiu devagar. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Laura." Ela riu baixinho.
O senhor não conhece muita gente, então. Mas ele falou sério. Estou falando sério. Você é forte de verdade. E eu agradeço por você estar aqui. Os dias foram passando e a convivência foi mudando. Ricardo começou a esperar pelas conversas com Laura. Ela tinha um jeito de explicar as coisas que fazia sentido. Ela descrevia o mundo de um jeito que ele conseguia imaginar. Quando ela falava sobre o jardim, ele conseguia ver na mente as flores que ela descrevia, as cores, o jeito que o vento mexia nas folhas. Quando ela lia notícias, ela não só lia, ela comentava, dava opinião, fazia ele pensar. E ele começou a perceber que tinha uma pessoa incrível ali, bem debaixo do nariz dele, e ele nunca tinha prestado atenção. Começou a fazer perguntas sobre a vida dela, sobre o que ela gostava, sobre os sonhos que ela tinha. Laura contava um pouco, sempre humilde, sempre sem querer chamar atenção para si. Mas Ricardo prestava atenção em tudo, no jeito que a voz dela mudava quando falava sobre livros, porque ela adorava ler, no jeito que ela ria quando contava alguma história engraçada de quando era criança, nos silêncios dela, que diziam tanto quanto as palavras. Uma noite, Laura estava preparando o jantar e deixou queimar um pouco. A fumaça subiu e o alarme disparou. Ela correu para desligar, abriu as janelas, ficou toda atrapalhada. Ricardo estava na sala e ouviu tudo. Quando ela voltou, constrangida, ele estava sorrindo. Era a primeira vez que ele sorria de verdade em meses. Está tudo bem, Laura, acontece-me, ele disse. Ela deu uma risada nervosa. Desculpa, senhor Ricardo, eu me distraí e esqueci a panela no fogo. Ele balançou a cabeça. Para de me chamar de senhor Ricardo o tempo todo. Só Ricardo está bom. Ela ficou surpresa. Tem certeza? Ele assentiu. Tenho. Você cuida de mim, você me aguenta há meses, você me trata como gente. Acho que pode me chamar pelo nome. Laura sorriu. Então tá, Ricardo. E o nome soou diferente na boca dela. Soou íntimo. Soou como o começo de algo novo. Naquela noite jantaram juntos pela primeira vez. Ela sentou na mesa com ele, coisa que nunca tinha feito antes, e conversaram. Conversaram sobre tudo e sobre nada. E Ricardo percebeu que estava se sentindo leve, estava se sentindo vivo de novo. E tudo por causa dela. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Estavam no jardim, Laura descrevendo o pôr do sol para ele. O céu está laranja agora, com uns riscos de rosa. O sol está quase atrás daquela árvore grande. Está lindo, Ricardo. Ele estava sentado no banco, ela estava em pé ao lado. Ele estendeu a mão procurando a dela. Quando encontrou, segurou. Laura ficou quieta, mas não puxou a mão. Eles ficaram assim, em silêncio, só sentindo a presença um do outro. O coração dela estava acelerado. O dele também. Obrigado, ele disse baixinho. Por tudo. Ela apertou a mão dele de volta. Não precisa agradecer. Mas ele precisava, porque ela tinha salvado ele. Tinha salvado ele de se perder completamente na escuridão. E ele estava começando a perceber que o que sentia por ela ia muito além de gratidão. Mas tinha medo. Medo de estragar, medo de não ser suficiente, medo dela não sentir o mesmo. Então, por enquanto, só segurou a mão dela. E foi o suficiente. Por enquanto, foi o suficiente. 6 meses tinham se passado desde que Ricardo tinha ficado completamente cego. A vida dele agora era completamente diferente do que era antes, mas de certa forma era melhor. Pelo menos em alguns aspectos. Ele tinha aprendido a se mover pela casa com confiança. Conhecia cada canto, cada móvel, cada degrau. Tinha voltado a acompanhar os negócios, pelo menos de longe. Laura lia relatórios para ele, descrevia gráficos, explicava números, e ele percebia que ainda entendia do mercado. Ainda tinha aquele instinto para negócios que sempre teve. A cegueira não tinha tirado isso dele. André continuava visitando regularmente. Sempre chegava com aquele jeito preocupado, sempre perguntava como estava tudo. Ricardo não desconfiava de nada. Por que desconfiaria? Era o irmão dele, a única pessoa da família que ainda aparecia com frequência. Os pais tinham praticamente sumido. Uma ligação aqui, outra ali, sempre com desculpas. Estamos ocupados, filho, mas pensamos em você todos os dias. Ricardo tinha deixado de esperar por eles.
Doía menos assim. A rotina entre Ricardo e Laura tinha se transformado em algo especial. Eles não eram mais patrão e empregada. Eram amigos. Ou talvez algo mais, embora nenhum dos dois tivesse coragem de falar sobre isso ainda. Conversavam por horas. Ela contava sobre os livros que estava lendo. Ele falava sobre os projetos antigos da construtora, sobre como tinha começado tudo. Riam juntos, ficavam em silêncio confortável juntos. Tinha uma intimidade ali que crescia a cada dia. E Laura percebia que estava se apegando demais, estava se importando demais. Via ele não como o patrão milionário, mas como Ricardo. O homem que tinha medo, mas estava aprendendo a ser forte de novo. O homem que sorria quando ela contava piadas ruins. O homem que segurava a mão dela no jardim quando achava que ela não percebia. Ela sabia que estava caindo por ele. E isso assustava, porque ela era só a empregada. Ele era o dono da mansão, o empresário de sucesso. Mesmo cego, ele ainda era tudo isso. E ela era só Laura. Foi em uma manhã comum que tudo começou a desmoronar. André tinha visitado no dia anterior. Tinha ficado conversando com Ricardo por quase 1 hora na sala. Laura estava na cozinha, mas conseguia ouvir partes da conversa. André falava sobre a construtora, sobre contratos novos, sobre decisões que estava tomando, e sempre terminava com: "Mas você não se preocupa com isso agora, mano. Deixa eu cuidar de tudo." Ricardo confiava. Acreditava que André estava fazendo o melhor para manter os negócios funcionando. Mas Laura tinha uma sensação estranha. Não conseguia explicar exatamente o que era, mas algo naquele homem a incomodava. O jeito que ele falava era gentil demais, preocupado demais. Parecia falso. Ela tinha aprendido a ler pessoas trabalhando em vários lugares, lidando com todo tipo de gente. E André não parecia verdadeiro. Depois que ele foi embora, Ricardo comentou que ainda estava usando aquele colírio que André tinha dado meses atrás. "Não ajuda muito, mas pelo menos não piora", ele disse. Laura franziu a testa. "Você ainda usa aquele colírio? Mas os médicos não receitaram outros remédios?" Ricardo confirmou. "Sim, uso os que os médicos mandaram. Mas o colírio do André eu uso também. Ele disse que é bom para manter os olhos hidratados." Alguma coisa clicou na cabeça de Laura. Ela tinha lido muito sobre cegueira nas últimas semanas, tentando entender melhor o que Ricardo estava passando. E lembrava de ter lido que alguns produtos químicos podiam causar danos permanentes ao nervo óptico. Produtos que, usados de forma contínua, iam destruindo aos poucos. Ela não disse nada para Ricardo naquele momento. Não queria preocupar ele sem ter certeza. Mas decidiu investigar. Esperou Ricardo ir dormir e pegou o frasco de colírio do banheiro dele. Não tinha rótulo, nada. Só um frasco comum de vidro âmbar com um líquido transparente dentro. Isso já era estranho. Todo medicamento tinha rótulo, tinha informações. Ela guardou aquilo na mente. E no dia seguinte, no horário de almoço, foi visitar uma amiga que trabalhava em uma farmácia. A amiga se chamava Júlia e elas se conheciam há anos. Laura explicou a situação sem dar muitos detalhes. "Olha, eu preciso de um favor. Tem como você analisar isso aqui e me dizer o que tem dentro?" Júlia pegou o frasco, olhou contra a luz. "Isso aqui veio de onde? Não tem identificação nenhuma." Laura inventou uma desculpa qualquer. Júlia concordou em levar para um conhecido que trabalhava em laboratório, mas ia demorar alguns dias. Enquanto esperava o resultado, Laura começou a prestar mais atenção em André. Na próxima visita dele, ela ficou por perto. Ofereceu café, ficou arrumando coisas na sala só para observar. André parecia nervoso com ela ali. Mudava de assunto quando ela se aproximava. E uma vez, quando Ricardo perguntou sobre os pais, André rapidamente disse: Eles estão viajando, por isso não puderam vir." Mas Laura tinha visto nas redes sociais que os pais de Ricardo estavam na cidade. Ela tinha adicionado Beatriz no aplicativo meses atrás, quando a mulher ainda visitava. E as fotos mostravam claramente que eles estavam em restaurantes locais, em eventos da cidade. Não estavam viajando. André estava mentindo. Por quê? Laura guardou essa informação também. Estava começando a montar um quebra-cabeça na cabeça dela, e as peças não estavam formando uma imagem bonita. Uma semana depois, Júlia ligou. "Laura, sobre aquele líquido que você me deu,
O resultado é estranho. Tem componentes que não deveriam estar juntos. Tem uma substância aqui que, em contato prolongado com os olhos, pode causar sérios danos. Isso não é um colírio comum. Isso é perigoso. Laura sentiu o estômago revirar. Tem certeza? Júlia confirmou. Absoluta. Quem está usando isso precisa parar imediatamente. E precisa procurar um médico para avaliar os danos. Laura desligou o telefone com as mãos tremendo. Então era isso. André não estava ajudando. André estava envenenando o próprio irmão. Aos poucos, todos os dias, durante meses. Foi ele que causou a cegueira de Ricardo. Ela sentiu raiva, sentiu nojo, sentiu vontade de confrontar aquele homem imediatamente, mas se controlou. Precisava de provas, precisava de algo concreto. Porque se contasse para Ricardo sem provas, ele não ia acreditar. Era o irmão dele, a família dele. Ele ia achar que ela estava louca, que estava inventando coisas. Então Laura começou a planejar. Esperou pela próxima visita de André. Quando ele chegou, ela estava pronta. Tinha o celular no bolso, o gravador ligado. Deixou Ricardo na sala com ele e inventou uma desculpa para ir até a cozinha. Mas ficou ouvindo. André estava falando sobre negócios de novo, sobre como estava cuidando bem de tudo. E então Laura voltou. André, posso falar com você um minuto? É sobre a casa. Tem uma coisa quebrada que precisa de alguém para consertar. André olhou desconfiado. Agora, Laura insistiu. É rápido, só quero te mostrar. Ricardo estava acostumado com Laura resolvendo coisas da casa. Então, não estranhou. André levantou, meio irritado, e seguiu ela até o corredor que dava para o jardim, longe o suficiente para Ricardo não ouvir. Laura virou para ele com a expressão mais séria que conseguiu fazer. Eu sei o que você fez. André piscou, confuso. Do que você está falando? Ela tirou o frasco do bolso. Isso aqui. O colírio que você deu para o seu irmão. Eu mandei analisar. Tem veneno aqui dentro, André. Veneno que causa cegueira. O rosto dele ficou pálido por um segundo, mas ele se recuperou rápido. Deu uma risada forçada. Você está louca? Isso é ridículo. Quem vai acreditar em você? Você é só uma empregada. Eu sou o irmão dele. Eu jamais faria mal para ele. Laura não recuou. É mesmo? Então por que você mente sobre os pais dele? Por que você diz que eles estão viajando quando estão aqui na cidade? Por que você não quer que eles vejam ele? André ficou tenso. Eu não sei do que você está falando. Laura continuou. Você está isolando ele. Está fazendo ele achar que ninguém se importa. Está assumindo os negócios dele. E tudo começou quando você deu esse colírio para ele. André deu um passo à frente, ameaçador. Escuta aqui, sua intrometida. Você não sabe de nada. Você não tem prova de nada. E mesmo que tivesse, quem ia acreditar? Ele confia em mim. Ele é meu irmão. Laura estava com medo, mas não deixou transparecer. Eu tenho o laudo do laboratório, e eu tenho você agora admitindo que está mentindo sobre os pais. André percebeu que tinha falado demais. Tentou voltar atrás. Eu não admiti nada. Mas Laura não ia desistir. Ela jogou a última carta. Por que você fez isso, André? Por quê? E talvez fosse a raiva, talvez fosse a arrogância, talvez fosse só a necessidade de falar, mas André soltou tudo. Por que você acha? A vida inteira eu vivi na sombra dele. O Ricardo perfeito. O Ricardo bem-sucedido. O filho favorito. Eu nunca fui bom o suficiente para os nossos pais. Nunca. Então eu pensei, se ele não pudesse mais ser perfeito, se ele fosse só um peso morto, talvez eles finalmente vissem que eu sou melhor. E funcionou. Funcionou perfeitamente. Eles se afastaram dele. Eu assumi os negócios. Eu sou o filho de sucesso agora. A voz dele estava cheia de veneno, de anos de ressentimento. Laura sentiu nojo. Você destruiu a vida do seu próprio irmão por inveja? André deu de ombros. Eu fiz o que precisava fazer. E não vai ser você que vai estragar isso, porque eu vou negar tudo e vou fazer você parecer louca. Ele virou para ir embora, mas Laura falou. Eu gravei tudo. André congelou, virou devagar. O quê? Laura tirou o celular do bolso. Gravei toda essa conversa. Sua confissão. Tudo. O rosto de André se contorceu de raiva.
Ele deu um passo em direção a ela, mas parou quando ouviu a voz de Ricardo vindo do corredor. Laura, está tudo bem aí? Laura não tirou os olhos de André. Está tudo ótimo, Ricardo. Já estou voltando. André olhou para ela com ódio puro. Você vai se arrepender disso, ele sussurrou. Não, Laura respondeu firme. Quem vai se arrepender é você. Ela passou por ele e voltou para a sala. Estava tremendo por dentro, mas manteve a compostura. André apareceu logo atrás, tentando parecer normal. Bom, acho que vou indo. Tenho reunião daqui a pouco. Ricardo assentiu. Tá bom, mano. Obrigado pela visita. André saiu sem olhar para Laura. Assim que a porta fechou, Ricardo perguntou. O que aconteceu? Você está estranha. Laura respirou fundo. Agora vinha a parte difícil. Ricardo, eu preciso te mostrar uma coisa, e você precisa me ouvir até o final, tá bom? O tom dela deixou ele preocupado. O que foi? Laura foi até ele, pegou a mão dele. O André. Ele não é quem você pensa que é. Ricardo ficou em silêncio absoluto enquanto ouvia a gravação. Laura tinha colocado o celular na mão dele, apertado o play, e agora estava sentada ao lado, esperando. A voz de André saindo do aparelho era clara, confessando tudo. A inveja, o plano, o veneno no colírio, a manipulação com os pais. Cada palavra era como um soco no estômago de Ricardo. Quando a gravação terminou, ele continuou segurando o telefone sem se mexer. O silêncio na sala era pesado. Laura não sabia o que dizer. Ela tinha acabado de destruir a imagem que Ricardo tinha do irmão, da família. Tinha acabado de mostrar que a pessoa em quem ele mais confiava tinha sido quem o destruiu. Ricardo! Ela chamou baixinho, tocando de leve o braço dele. Ele não respondeu. Só ficou ali processando, e então as lágrimas começaram a descer. Ele não fazia barulho, mas Laura viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Seu coração apertou. Ela se aproximou mais, colocou a mão no ombro dele. Eu sinto muito mesmo, mas você precisava saber a verdade. A voz dela estava embargada também. Ricardo deixou o celular cair no sofá e levou as mãos ao rosto. E então começou a chorar de verdade. Soluços profundos, dolorosos, de alguém que estava quebrando por dentro. Laura não pensou duas vezes. Puxou ele para um abraço, segurou firme, e ele se agarrou nela como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que estava desmoronando. Meu próprio irmão. Ele conseguiu falar entre soluços. Meu próprio irmão me fez isso. Por quê? Por que ele me odiava tanto? Laura apertou ele mais forte. Não era sobre você, Ricardo. Era sobre ele. Sobre a insegurança dele, sobre a raiva dele. Mas nada disso é culpa sua. Nada. Eles ficaram assim por muito tempo. Ela segurando ele. Ele se permitindo ser vulnerável de um jeito que nunca tinha sido antes. E quando ele finalmente se acalmou, quando as lágrimas pararam de cair, ele continuou abraçado nela. Obrigado, ele sussurrou, por descobrir, por me contar, por estar aqui. Laura afastou ele só o suficiente para poder olhar para o rosto dele, mesmo sabendo que ele não podia ver. Eu sempre vou estar aqui, Ricardo. Sempre. Os próximos dias foram difíceis. Ricardo teve que processar tudo. A traição, a manipulação, o fato de que a família que ele achava que tinha não era real. Ele quis confrontar André imediatamente, mas Laura o convenceu a esperar. A gente precisa fazer isso direito. Precisa avisar seus pais primeiro. Eles merecem saber a verdade também. Ricardo concordou, embora não estivesse com vontade nenhuma de falar com os pais. Mas Laura estava certa. Eles precisavam saber. Laura ajudou ele a organizar tudo. Primeiro, ele parou de usar o colírio imediatamente, jogou aquela porcaria no lixo e sentiu um alívio estranho, como se estivesse se livrando de um peso. Depois, ela ajudou ele a ligar para os pais e marcar uma reunião. Preciso falar com vocês. É urgente. Foi tudo o que Ricardo disse. Carlos e Beatriz chegaram 2 dias depois, visivelmente desconfortáveis. Fazia meses que não pisavam naquela casa. Quando entraram, viram Ricardo na sala, com Laura ao lado dele. Beatriz franziu a testa ao ver Laura ali, tão próxima do filho, mas não disse nada. Obrigado por virem, Ricardo começou a voz firme.
Eu descobri algumas coisas que vocês precisam saber. Carlos sentou no sofá, impaciente. Do que se trata, filho? Ricardo respirou fundo. Vocês sabem por que eu fiquei cego? Beatriz balançou a cabeça. Os médicos nunca descobriram. Ricardo concordou. Pois é, mas eu descobri. Foi o André. O silêncio que seguiu foi absoluto. Carlos piscou, confuso. O quê? Do que você está falando? Laura se adiantou. Com licença, senhor Carlos. Eu investiguei e descobri que o colírio que André deu para o Ricardo tinha substâncias tóxicas. Substâncias que causam danos permanentes aos olhos. E tem mais. Ela colocou o celular na mesa de centro. O André confessou tudo, eu gravei. Ela deu o play. Beatriz levou a mão à boca assim que começou a ouvir. Carlos ficou vermelho de raiva. Quando a gravação terminou, o pai de Ricardo estava tremendo. Esse filho da mãe, ele praticamente cuspiu as palavras. Como ele pôde, como ele teve coragem? Beatriz estava chorando. Meu Deus, Ricardo, eu não sabia, a gente não sabia de nada. Ricardo estava tenso. Vocês não sabiam? Vocês não sabiam ou não quiseram saber? Por que vocês pararam de vir aqui, mãe? Por que vocês sumiram quando eu mais precisava? Beatriz soluçou mais alto. O André disse que você não queria ver a gente. Disse que você estava com vergonha, que preferia ficar sozinho. A gente acreditou nele. Carlos completou. Ele disse que estava cuidando de você, que vinha aqui sempre, que você estava melhor sem visitas. A gente confiou nele, Ricardo. Ricardo sentiu a raiva subir. E vocês nem vieram verificar? Nem uma vez vocês pensaram em vir aqui e ver com os próprios olhos como eu estava? O silêncio dos pais foi a resposta. Eles tinham falhado. Tinham acreditado nas mentiras porque era mais fácil, porque doía menos. Eu sinto muito, filho, Carlos disse, a voz quebrada. A gente errou muito. Mas a gente não sabia que o André estava fazendo isso. Juro para você. Beatriz levantou, quis se aproximar de Ricardo, mas ele se afastou. Não toca em mim agora. Não depois de meses me ignorando. Não depois de me abandonar. As palavras dele cortaram fundo. Laura viu o sofrimento de todos ali e decidiu intervir. Senhor Carlos, dona Beatriz, eu sei que vocês erraram. E sei que vai demorar para consertar isso. Mas o Ricardo está precisando da família agora. A família de verdade, não a mentira que o André construiu. Ela olhou para Ricardo. E vocês, ela olhou para os pais, precisam provar que merecem ter ele na vida de vocês de novo. Beatriz limpou as lágrimas. Você tem razão. E eu vou provar. Vou passar todos os dias aqui se for preciso. Vou reconquistar a confiança do meu filho. Carlos concordou. E o André vai pagar pelo que fez. Vou tirar ele da construtora, vou tirar ele da empresa, vou fazer ele pagar por cada dia que você sofreu. Ricardo balançou a cabeça. Eu não quero vingança. Eu só quero que ele fique longe de mim, para sempre. Laura apertou a mão dele, dando apoio. A reunião terminou com os pais devastados, mas determinados a consertar o erro. Eles saíram prometendo voltar no dia seguinte, e cumpriram. Beatriz chegou de manhã cedo, passou o dia inteiro com Ricardo, conversando, pedindo desculpas, tentando recuperar o tempo perdido. E aos poucos, muito aos poucos, a relação começou a se reconstruir. Algumas semanas se passaram. André tentou ligar várias vezes, mas Ricardo não atendeu. Carlos cuidou de tudo. Expulsou André da construtora. Cortou o acesso dele aos negócios da família. André ameaçou processar, mas quando ouviu a gravação que Laura tinha feito, recuou. Ele sabia que não tinha defesa. Então sumiu. Saiu da cidade, cortou contato com a família. E Ricardo finalmente conseguiu respirar aliviado. O veneno, em todos os sentidos, tinha sido removido da vida dele. E com isso, ele começou a viver de novo. Beatriz começou a visitar todos os dias. Conversava com Laura, aprendia com ela como ajudar Ricardo. E aos poucos foi percebendo quem aquela mulher realmente era. Via o jeito que Laura cuidava do filho dela, o jeito que ela o tratava com respeito e carinho. Via que Laura não estava ali pelo dinheiro ou por obrigação. Estava ali porque se importava, de verdade. E Beatriz começou a gostar dela. Muito. Você foi a única que ficou, Beatriz disse para Laura em uma tarde.
enquanto tomavam café na cozinha. Quando todo mundo foi embora, quando até eu falhei como mãe, você ficou. Eu nunca vou esquecer isso. A relação entre Ricardo e Laura também mudou depois de tudo. Ficou mais intensa. Eles já eram próximos, mas agora havia algo mais. Uma conexão que ia além de amizade. Ricardo começou a elogiar ela mais abertamente. Sua voz é a coisa mais bonita que eu ouço todos os dias, ele disse uma manhã enquanto ela lia o jornal. Laura ficou sem graça. Para com isso. Ele sorriu. Estou falando sério. E não é só a voz. É você. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Laura, e a mais bonita. Ela parou de ler. Você nem pode me ver, Ricardo. Ele ficou sério. Eu não preciso ver para saber. Eu sinto. Eu sinto quem você é. E você é incrível. O coração dela estava batendo rápido demais. Ela não sabia o que responder. Então, só continuou lendo, mas não conseguia se concentrar. As palavras dele ficavam ecoando na mente dela. Eles começaram a passar mais tempo juntos no jardim. Laura descrevia tudo para ele. O jeito que as flores estavam florescendo, as cores do céu no final da tarde, o formato das nuvens. E ele segurava a mão dela enquanto ouvia. Sempre, todo dia, a mão dele buscava a dela. E ela deixava. Porque também queria aquilo. Foi em uma tarde especialmente bonita que Ricardo pediu para tocar o rosto dela. Eu preciso saber como você é, ele disse baixinho. Laura ficou nervosa. Por quê? Ele sorriu de leve. Porque eu quero ter uma imagem de você na minha cabeça. Quero poder imaginar você quando ouvir sua voz. Laura hesitou, mas concordou. Guiou as mãos dele até o rosto dela. Ele começou a explorar devagar, com cuidado. Passou os dedos pela testa dela, pelas sobrancelhas, pelos olhos fechados. Desceu pelo nariz, pelas bochechas, pelo queixo. Laura estava prendendo a respiração. O toque dele era suave, quase reverente. Seus olhos são grandes, ele murmurou. Maçãs do rosto altas, pele macia, lábios cheios. O polegar dele passou pelos lábios dela, e Laura sentiu um arrepio. Você é linda, ele disse com convicção. Eu sei que você é. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ele não podia ver, mas sabia. De alguma forma, ele sabia. Ricardo, ela começou, mas não sabia como continuar. Ele continuou com as mãos no rosto dela. Laura, eu preciso te dizer uma coisa. E eu preciso que você me ouça, tá bom? Ela assentiu, esquecendo por um segundo que ele não podia ver. Tá, ela sussurrou. Ele respirou fundo. Você me salvou. De verdade. Quando eu fiquei cego, eu achei que tinha perdido tudo. Minha visão, meu trabalho, minha família, minha vida. Eu queria desistir. Mas você não deixou. Você ficou. Você me mostrou que eu ainda podia viver, que eu ainda era alguém. Você me fez querer acordar de manhã de novo. E eu... Ele parou emocionado. Eu me importo com você, Laura, muito. Mais do que devia, mais do que é sensato. Laura sentiu as lágrimas descendo. Ricardo, ele continuou. Eu sei que você trabalha aqui. Eu sei que tem essa diferença entre a gente. Mas para mim você não é a empregada. Você é a Laura, a mulher que me salvou, a mulher mais incrível que eu já conheci. E eu preciso que você saiba disso. Laura estava chorando agora. Eu também me importo com você, ela conseguiu dizer. Eu me importo tanto que assusta. Porque você não é só o meu patrão, você é o Ricardo, o homem que eu admiro, que eu respeito, que eu... Ela parou. Não conseguia dizer, ainda não, mas ele entendeu. Ele sorriu, aquele sorriso bonito que ela tinha aprendido a amar. Pode falar, por favor. Ela riu entre as lágrimas. Que eu estou apaixonada, ela admitiu finalmente. Eu estou apaixonada por você, Ricardo. O sorriso dele ficou maior. Ele puxou ela mais perto, até os rostos estarem a centímetros de distância. Eu também estou apaixonado por você, ele disse. E então beijou ela. Foi um beijo suave no começo, hesitante, como se os dois estivessem testando se aquilo era real. Mas então ficou mais intenso. Ela colocou as mãos no rosto dele, ele colocou as mãos na cintura dela.
e se beijaram como se tivessem esperado a vida inteira por aquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Ricardo encostou a testa na dela. "Fica comigo", ele pediu. "Não como empregada, fica comigo de verdade." Laura riu baixinho. "Eu não vou a lugar nenhum, eu já disse isso." Ele riu também. "Eu sei, mas agora é diferente, agora é amor", ela completou. Ele concordou. "É amor." E se beijaram de novo, e de novo, e de novo, até a luz do dia começar a diminuir no jardim. Beatriz viu tudo da janela da sala. E em vez de ficar chocada ou brava, ela sorriu, porque finalmente, depois de tudo, o filho dela tinha encontrado alguém de verdade. Alguém que o amava pelo que ele era, não pelo que ele tinha. E isso era tudo que uma mãe podia querer. Os 3 meses seguintes foram os mais felizes da vida de Ricardo. Ele acordava todos os dias, sabendo que Laura estava ali, não só cuidando da casa, mas cuidando dele, amando ele. Era uma sensação que ele nunca tinha experimentado antes. Com Helena, tudo sempre pareceu superficial, baseado em aparências e conveniências. Mas com Laura era diferente. Era profundo. Era real. Elas tomavam café juntos todas as manhãs, conversavam sobre tudo, riam de coisas bobas. Ricardo tinha voltado a se envolver mais nos negócios da construtora. Com Laura ao lado dele, lendo documentos, descrevendo plantas arquitetônicas, explicando gráficos, ele conseguia participar das decisões importantes. Os funcionários respeitavam as orientações dele. E Ricardo percebeu que a cegueira não o tornava incapaz. Só o tornava diferente, e com as ferramentas certas e as pessoas certas ao lado, ele ainda podia fazer tudo o que sempre fez, só de um jeito novo. Carlos tinha assumido parte da gestão operacional, mas sempre consultava Ricardo antes de tomar decisões grandes. E aos poucos, pai e filho foram se reconectando também. Não era a mesma relação de antes, ainda havia mágoas, mas estava melhorando. Beatriz se tornou praticamente uma presença constante na casa. Ela e Laura desenvolveram uma amizade linda. Beatriz ensinava receitas antigas da família para Laura, contava histórias da infância de Ricardo. Tratava ela com um carinho maternal que Laura nunca tinha experimentado desde que perdeu a própria mãe. E Laura retribuía, compartilhava da vida dela, da história dela, deixava Beatriz fazer parte. Um dia, enquanto preparavam o almoço juntas, Beatriz segurou a mão de Laura e disse com os olhos cheios de lágrimas: "Você sabe que eu te considero como uma filha, né? Não é só porque você está com o Ricardo, é porque você é especial. Você é a filha que eu sempre quis ter." Laura abraçou ela forte. "E você é a mãe que eu perdi há tanto tempo. Obrigada por me receber assim." As duas choraram juntas, e daquele dia em diante, o vínculo entre elas só fortaleceu. Carlos também tinha aprendido a respeitar Laura. Via como ela era inteligente, como entendia de negócios mesmo sem nunca ter estudado formalmente sobre isso, como cuidava do filho dele com tanto amor. E passou a tratá-la como parte da família de verdade. O relacionamento entre Ricardo e Laura foi se aprofundando naturalmente. Eles não tinham pressa. Curtiam cada momento juntos, passeavam no jardim de mãos dadas, assistiam filmes com Laura narrando as cenas para ele, jantavam à luz de velas com ela, descrevendo como a mesa estava bonita. Ricardo comprou um colar para Laura. Era uma peça delicada, com um pingente de coração que tinha pertencido à avó dele. Beatriz tinha dado para ele dar para a pessoa certa. "Isso aqui pertenceu à minha avó", ele disse enquanto colocava no pescoço de Laura. "Ela era a mulher mais forte que eu conhecia, até conhecer você. Quero que você tenha isso, porque você é família agora, Laura. Você é minha família." Laura tocou o colar com os dedos, emocionada. "Ricardo, isso é muito valioso, eu não posso." Ele segurou as mãos dela. "Pode sim, e vai usar, porque você merece. Você merece tudo de bom que existe no mundo." Ela beijou ele, agradecendo sem palavras, e usou o colar todos os dias desde então. Era como se carregasse um pedaço dele, um pedaço da família dele, sempre com ela. Uma noite, Ricardo preparou uma surpresa para Laura. Pediu ajuda de Beatriz para organizar tudo. Quando Laura chegou em casa depois de ter saído para fazer compras, encontrou a sala transformada. Tinha velas por todo lado,
Tinha música suave tocando, tinha rosas espalhadas. Ricardo estava esperando ela de pé no meio da sala, vestido com uma roupa bonita. "O que é tudo isso?" Laura perguntou, surpresa e emocionada. Ricardo sorriu. "É para você, para a gente. Eu queria fazer algo especial." Ele estendeu a mão, ela pegou. Ele puxou ela para perto. "Dança comigo?" Laura riu. "Você sabe dançar?" Ele deu de ombros. "Vou tentar. Você me guia." E dançaram. Desajeitadamente no começo, mas depois encontraram o ritmo. Ricardo segurava ela pela cintura. Ela colocou a cabeça no peito dele e ficaram ali, balançando devagar ao som da música. "Eu te amo, Laura," ele disse baixinho. Era a primeira vez que dizia essas palavras. Laura levantou a cabeça, olhou para ele. "Eu também te amo, Ricardo, tanto." Eles se beijaram ali no meio da sala iluminada por velas, completamente perdidos um no outro. Depois do jantar, Ricardo segurou a mão dela. "Vem comigo." Ele guiou ela para o quarto dele. Eles nunca tinham ido além de beijos e abraços até aquele momento. Mas naquela noite, algo mudou. Havia uma intimidade diferente no ar, uma promessa não dita. Ricardo fechou a porta atrás deles. Virou para Laura e tocou o rosto dela com cuidado. "Eu quero estar com você. De verdade, se você quiser também." Laura sentiu o coração acelerar. Ela queria muito. "Eu quero," ela sussurrou. E então se entregaram completamente um ao outro. Ricardo tocou cada parte dela como se estivesse memorizando, como se quisesse gravar tudo na mente. E Laura se permitiu ser vulnerável, ser amada, ser completa. Eles subiram para o quarto e a noite se transformou em uma celebração do amor que sentiam. No dia seguinte, quando acordaram juntos, entrelaçados, Ricardo tinha um sorriso no rosto. "Bom dia," ele murmurou, beijando a testa dela. Laura se aconchegou mais nele. "Bom dia." E ficaram ali, só curtindo a presença um do outro, sabendo que tudo tinha mudado, que agora eram realmente um. As semanas seguintes foram uma continuação daquela felicidade. Ricardo e Laura estavam inseparáveis. Beatriz sorria toda vez que via os dois juntos. Carlos brincava que finalmente o filho tinha encontrado juízo e tudo parecia perfeito. Até que Laura começou a perceber que algo estava diferente. Ela estava cansada demais, mais do que o normal. Sentia enjoos de manhã. No início, achou que era só um mal-estar passageiro, talvez algo que tinha comido. Mas quando o atraso veio, ela ficou alerta. Não podia ser. Ou podia. Ela comprou um teste de farmácia, escondido, sem contar para ninguém. Fez o teste sozinha no banheiro, com as mãos tremendo. Esperou os minutos mais longos da vida dela. E quando olhou o resultado, viu as 2 linhas. Positivo. Grávida. Laura sentou no chão do banheiro, olhando para o teste, tentando processar. Estava grávida. Ia ter um bebê. O bebê de Ricardo. Uma mistura de emoções a invadiu. Felicidade, porque ela amava ele e um filho seria a concretização desse amor. Mas também medo. Medo da reação dele, medo de tudo mudar, medo de não ser boa o suficiente. Ela ficou alguns dias sem contar. Não porque queria esconder, mas porque não sabia como falar. Como você conta para o homem que você ama que vai ter um filho quando tudo ainda é tão novo, tão recente? Mas ela sabia que precisava contar logo. Não era justo manter isso dele. Então, em uma tarde, depois do almoço, quando estavam sozinhos no jardim, ela juntou coragem. "Ricardo, eu preciso te contar uma coisa." Ele percebeu o tom sério na voz dela e ficou preocupado. "O que foi? Aconteceu algo?" Laura respirou fundo. Eu fiz um teste de gravidez." O silêncio que seguiu foi tenso. Ricardo ficou completamente imóvel. "E?" ele perguntou, a voz estranha. Laura sentiu as lágrimas chegando. "Deu positivo. Eu estou grávida, Ricardo. Estou esperando um bebê. Nosso bebê." O silêncio continuou. Laura não sabia o que estava passando na cabeça dele. Não conseguia ler a expressão dele. E o medo começou a crescer. Talvez ele não quisesse. Talvez fosse cedo demais. Talvez ele se arrependesse de tudo. Mas então Ricardo levantou da cadeira onde estava sentado. Caminhou até ela, guiando-se pelo som da voz. E quando chegou perto, ajoelhou na frente dela.
pegou as mãos dela. Laura, a voz dele estava embargada. Você está falando sério? A gente vai ter um bebê? Ela confirmou, chorando agora. Estou falando sério. E então ele fez algo que ela não esperava. Ele começou a chorar também. Mas não era tristeza, era alegria pura. Ele puxou ela para um abraço apertado, enterrou o rosto no pescoço dela. Eu vou ser pai, ele disse, a voz cheia de emoção. Laura, eu vou ser pai. Depois de tudo que aconteceu, depois de eu achar que nunca ia ter uma vida normal de novo, você está me dando isso. Você está me dando uma família. Laura chorava junto com ele. Você não está bravo? Não está achando que é cedo demais? Ele afastou ela só para poder tocar o rosto dela. Bravo? Laura, eu estou feliz, imensamente feliz. Eu te amo, e eu já amo esse bebê, e eu quero tudo com você, tudo. Ela riu entre as lágrimas. Tudo? Ele sorriu aquele sorriso bonito. Tudo. Na verdade, ele procurou no bolso e tirou uma pequena caixa. Eu estava guardando isso para o momento certo, e acho que não existe momento mais certo que agora. Ele abriu a caixa, mesmo sem poder ver o que estava dentro. Laura olhou e viu um anel. Simples, bonito, perfeito. Laura Mendes, Ricardo começou, ainda ajoelhado na frente dela. Você quer casar comigo? Você quer ser minha esposa? A mãe do meu filho, minha companheira para o resto da vida? Laura nem precisou pensar. Sim, ela respondeu imediatamente. Sim, eu quero. Eu quero tudo isso com você. Ricardo colocou o anel no dedo dela, ainda com lágrimas nos olhos, e se beijaram ali no jardim, selando a promessa de um futuro juntos. Quando se separaram, Ricardo tocou a barriga dela, ainda sem nada aparente. Oi, bebê, ele disse baixinho. O papai aqui está muito feliz de saber que você existe, e a gente vai te amar muito, muito mesmo. Laura colocou a mão sobre a dele. A gente vai ser uma família, ele concordou. A gente já é uma família. Que era verdade. Eles já eram. E logo iam crescer ainda mais. Quando contaram para Beatriz e Carlos, a reação foi explosiva. Beatriz gritou de felicidade, abraçou Laura com tanta força que quase a derrubou. Um neto! Eu vou ter um neto! Carlos abraçou Ricardo, emocionado. Parabéns, filho. Você vai ser um pai incrível. E então Beatriz olhou para Laura com os olhos brilhando. E você, minha filha, já é a nora mais perfeita que eu poderia ter. E agora vai me dar um neto. Eu te amo tanto. Laura retribuiu o abraço. Eu também te amo. A família toda estava feliz, completa, cheia de esperança para o futuro. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. Beatriz queria fazer algo grande, mas Laura e Ricardo preferiram algo íntimo. Só família e amigos próximos, Laura pediu. Eu não preciso de nada elaborado, só preciso dele. Beatriz respeitou o desejo deles. Então, começaram a planejar uma cerimônia pequena, mas significativa, no jardim da casa, onde tudo tinha começado de verdade. Ricardo estava radiante. Falava com o bebê todos os dias, mesmo sabendo que ainda era muito pequeno para ouvir. Colocava a mão na barriga de Laura. Imaginava como seria quando o filho nascesse. Vai ter seus olhos, ele dizia. Eu sei que vai ter seus olhos verdes lindos. Laura sorria. E vai ter sua determinação. Ele balançava a cabeça. Vai ter sua força, porque você é a pessoa mais forte que existe. E planejavam o futuro juntos. Nomes para o bebê, como iam arrumar o quarto, como iam criar a criança. Tudo. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo se sentia completo. A cegueira não tinha desaparecido, ainda estava lá. Ainda o limitava em algumas coisas. Mas não o impedia de viver. Não o impedia de amar. E não ia impedir de ser pai. Porque ele tinha Laura. E com ela, ele tinha tudo. 2 meses depois do noivado, Ricardo teve uma consulta de rotina com o oftalmologista. Ele não esperava nada diferente. Já tinha se acostumado com a ideia de que a cegueira era permanente. Mas o médico, ao fazer os exames, percebeu algo estranho. Senhor Almeida, vou pedir alguns testes adicionais. Estou vendo uma mudança aqui que não esperava. Ricardo franziu a testa. Que tipo de mudança?
O médico hesitou. Não quero criar falsas esperanças, mas parece que há alguma regeneração acontecendo. Mínima, mas está lá. O fato de você ter parado de usar aquela substância tóxica pode ter permitido que o nervo começasse um processo de recuperação. Ricardo sentiu o coração acelerar. Recuperação? Você está dizendo que eu posso voltar a enxergar? O médico foi cauteloso. Estou dizendo que há uma possibilidade, mas é um processo lento. Pode levar meses, até anos, e não tenho como garantir que será completo. Mas sim, há uma chance. Quando Ricardo saiu do consultório com Laura, ele estava em choque. Não sabia se devia ficar esperançoso ou não. Laura segurou a mão dele. O que você está sentindo? Ele parou de andar. Medo, esperança, confusão, tudo junto. Laura apertou a mão dele. Qualquer coisa que acontecer, a gente vai enfrentar juntos. Se você voltar a enxergar, maravilhoso. Se não voltar, a gente já sabe viver assim. E está tudo bem. Ricardo puxou ela para um abraço. Você sempre sabe o que dizer. Ela riu baixinho. Nem sempre, mas tento. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a perceber mudanças. Pequenas, quase imperceptíveis no início. Borrões de luz quando estava no jardim ao meio-dia. Sombras se movendo quando alguém passava perto dele. Ele não disse nada para ninguém no começo, com medo de que fosse só imaginação. Mas as mudanças continuaram, e então, uma manhã, ele acordou e conseguiu ver uma mancha clara onde deveria estar a janela. Não era nítido, era apenas uma percepção de luz, mas estava lá. Ele sentou na cama, o coração batendo forte. Laura, ele chamou, a voz estranha. Ela estava no banheiro escovando os dentes. Já vou, ela respondeu. Quando ela saiu, Ricardo estava olhando na direção dela. Eu estou vendo luz, ele disse quase sem acreditar. Estou vendo claridade vindo de você. Laura ficou congelada. Sério? Ele assentiu emocionado. Sério, não é nítido, mas está lá. Ela se aproximou devagar. Pode me ver? Ele balançou a cabeça. Só uma silhueta, mas é mais do que tinha ontem. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ricardo, isso é incrível. Eles abraçaram, emocionados e esperançosos. A notícia se espalhou rapidamente. Beatriz chorou de alegria quando soube. Carlos comemorou, e o médico confirmou que sim, a visão estava retornando, lentamente, mas estava. É um caso raro, o médico explicou. O corpo dele está se recuperando do dano causado pela toxina. Não posso prever até onde vai chegar, mas é um ótimo sinal. Ricardo ficou dividido entre a alegria e o medo. Alegria pela possibilidade de ver de novo. Medo de que não fosse completo, de que fosse criar expectativas demais. Mas Laura estava ao lado dele, sempre, lembrando que não importava o que acontecesse. Eles iam ficar bem. O progresso foi lento. Semanas se passaram antes que ele conseguisse distinguir formas, mais semanas até conseguir ver cores, mesmo que desbotadas. E durante todo esse tempo, Laura esteve ali, apoiando, animando, amando. Foi durante esse período de recuperação gradual que Helena reapareceu. Ricardo estava no jardim quando ouviu a campainha tocar. Laura foi atender. Quando voltou, a expressão dela estava tensa. É a Helena. Ela quer falar com você. Ricardo franziu a testa. Helena? O que ela quer? Laura deu de ombros. Não sei. Ela disse que ouviu sobre sua recuperação e quis vir pessoalmente. Ricardo suspirou. Deixa ela entrar. Laura não gostou, mas respeitou. Helena entrou no jardim com aquele jeito confiante dela. Ricardo conseguia ver a silhueta dela agora, mas não os detalhes. Ricardo, ela disse, a voz doce demais. Eu soube que você está melhorando, que sua visão está voltando. Fiquei tão feliz quando ouvi. Ricardo permaneceu sentado. Obrigado, Helena. Foi gentil da sua parte vir. Helena sentou na cadeira ao lado dele sem ser convidada. Laura ficou de pé observando. Olha, eu sei que a gente terminou de um jeito ruim, mas eu pensei muito sobre nós nesses meses, e acho que eu fui precipitada. A gente tinha algo bom, Ricardo, e agora que você está ficando bem de novo, talvez a gente pudesse reconsiderar. O silêncio que seguiu foi pesado. Ricardo não podia acreditar no que estava ouvindo.
Reconsiderar? Ele repetiu, incrédulo. Helena, você sumiu. Quando eu mais precisava, você foi embora. E agora que estou melhorando, você volta? Helena tentou tocar a mão dele, mas Laura deu um passo à frente. Acho melhor você não fazer isso. Helena olhou para Laura com desdém. Desculpa, mas essa é uma conversa particular. Laura cruzou os braços. Não quando envolve o meu noivo. Helena arregalou os olhos. Noivo? Você está noiva dele? Ricardo se levantou. Estou. E mais que isso, a gente vai ter um filho. Laura está grávida. Então, seja lá o que você veio fazer aqui, Helena, está perdendo seu tempo. Helena ficou visivelmente chocada. Olhou de Ricardo para Laura e de volta. Você está brincando. Você vai casar com a empregada? O tom dela era de puro desprezo. Ricardo sentiu a raiva subir. Eu vou casar com a mulher que eu amo. A mulher que ficou quando você fugiu. A mulher que vale mais do que 1000 de você. E agora, eu preciso que você vá embora. Helena levantou indignada. Você vai se arrepender disso, Ricardo, quando perceber o erro que está cometendo. Ricardo balançou a cabeça. O único erro foi ter perdido tempo com você. Agora sai da minha casa. Helena saiu furiosa, batendo a porta. Laura estava tremendo, não de medo, mas de raiva. Ricardo a puxou para um abraço. Calma, ela não importa. Laura encostou a cabeça no peito dele. Ela te chamou de volta como se você fosse um objeto, como se eu não existisse. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Mas você existe. Você é tudo, e ela não é nada para mim. Nunca foi. Eles acharam que era o fim, mas Helena não desistiu fácil. Ela voltou mais 2 vezes, sempre com desculpas diferentes, sempre tentando falar com Ricardo. Mas Laura sempre a impedia. E na 3ª vez, foi Beatriz quem estava na casa. Quando Helena apareceu de novo, Beatriz a interceptou na porta. Você ainda está vindo aqui? Beatriz perguntou, a voz firme. Helena tentou parecer educada. Dona Beatriz, eu só quero falar com o Ricardo. É sobre o passado da gente. Beatriz cruzou os braços. O passado é passado. Meu filho tem um futuro agora. Tem uma noiva maravilhosa, uma mulher que ficou ao lado dele quando você correu. Tem um bebê a caminho, tem uma família. E você não faz parte disso. Helena tentou argumentar. Mas a senhora não acha que ele deveria estar com alguém do nível dele? Alguém com educação, com formação? Beatriz deu um passo à frente, e apesar de ser menor que Helena, parecia muito mais imponente. Eu acho que meu filho deveria estar com alguém que o ama de verdade. E essa pessoa é a Laura. Ela tem mais classe, mais educação e mais caráter no dedo mindinho do que você no corpo todo. Então, eu vou falar uma vez só. Não volte aqui. Ricardo fez a escolha dele. E nós, a família dele, apoiamos completamente. Se você aparecer de novo, eu vou ter que tomar medidas mais sérias. Helena ficou pálida. A senhora está me ameaçando? Beatriz sorriu, mas não tinha nada de amigável naquele sorriso. Estou te avisando. Agora sai da minha frente. Helena saiu e nunca mais voltou. Quando Beatriz contou para Ricardo e Laura o que tinha acontecido, Ricardo riu. Minha mãe, a defensora. Beatriz abraçou Laura. Ninguém mexe com a minha família. E você é minha família, querida. Laura retribuiu o abraço emocionada. Obrigada por me defender. Beatriz afastou ela só para olhar nos olhos. Sempre, sempre vou te defender. Os meses continuaram passando. A visão de Ricardo foi melhorando cada vez mais. Ele começou a distinguir rostos, a ver cores vibrantes, a enxergar detalhes. E, finalmente, em uma tarde ensolarada, 6 meses depois que os primeiros sinais de recuperação apareceram, ele acordou e viu tudo, nitidamente, completamente. Ele piscou várias vezes sem acreditar. Olhou ao redor do quarto, via tudo, as cores, os móveis, a luz entrando pela janela. Suas mãos tremiam quando levantou da cama. Laura estava no jardim. Ele podia vê-la através da janela. Desceu as escadas correndo, tropeçando um pouco porque ainda não estava acostumado a ter a visão de volta. Saiu para o jardim. Laura estava de costas, regando as flores. Ela estava com 4 meses de gravidez agora, a barriga já bem visível. Ricardo parou e apenas olhou. Olhou para ela.
para o cabelo castanho dela brilhando ao sol, para o jeito delicado que ela segurava a mangueira, para a barriga redonda com o filho deles. Laura, ele chamou, a voz quebrada. Ela virou. E ele viu. Viu o rosto dela completamente pela primeira vez. Os olhos verdes, o sorriso, as sardas que ele nunca soube que ela tinha. E era ainda mais linda do que ele tinha imaginado. Ricardo, ela perguntou vendo a expressão dele. Ele caminhou até ela, as lágrimas escorrendo. Eu posso ver você, ele disse, a voz cheia de emoção. Laura, eu posso ver você, de verdade. Ela largou a mangueira, levou as mãos à boca. Você está vendo? Ele assentiu, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Estou vendo tudo. E você é mais linda do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Ele tocou o rosto dela com as mãos, mas agora olhando, vendo cada detalhe. Seus olhos são exatamente como eu imaginei. Verdes, grandes, lindos. E seu sorriso... Laura, seu sorriso ilumina tudo. Ela chorou também. Eu nem sei o que dizer. Ele a puxou para perto, olhando bem nos olhos dela. Não precisa dizer nada. Só me deixa olhar para você. Me deixa ver a mulher que eu amo. E então ele baixou o olhar para a barriga dela. Ajoelhou. Colocou as mãos suavemente sobre ela. E posso ver você também, pequeno. Posso ver como você está crescendo. Ele beijou a barriga dela, emocionado demais para palavras. Laura passou as mãos pelos cabelos dele, chorando de alegria. Depois de tudo que tinham passado, depois de toda a dor, toda a luta, eles tinham isso. Tinham um ao outro. Tinham um bebê a caminho. E agora Ricardo podia ver tudo. E era perfeito. O casamento foi marcado para quando Laura estivesse com 6 meses de gravidez. Beatriz queria esperar até depois do bebê nascer, mas Laura e Ricardo não quiseram adiar mais. Eu quero casar com você agora, Ricardo disse, segurando as mãos dela. Quero que nosso filho nasça com a gente já casados. Quero que tudo seja oficial. Laura concordou. Ela também não queria esperar. Já tinham esperado tempo demais para serem felizes. Os preparativos foram rápidos, mas cuidadosos. Beatriz se encarregou de quase tudo, com Laura dando opiniões aqui e ali. O casamento seria no jardim da mansão, exatamente no lugar onde Ricardo tinha segurado a mão de Laura pela primeira vez, onde tinham se beijado pela primeira vez. Era o lugar deles. Convidaram apenas pessoas próximas. Alguns amigos de Ricardo, colegas de trabalho que sempre o respeitaram, a amiga Júlia de Laura e, claro, Carlos e Beatriz. Não precisavam de mais nada. Não precisavam de uma festa enorme ou de centenas de convidados. Precisavam apenas das pessoas que realmente importavam, e de um ao outro. Na manhã do casamento, Laura acordou na casa de Júlia. Beatriz tinha insistido que era má sorte o noivo ver a noiva antes da cerimônia, então Laura passou a noite fora. Júlia ajudou ela a se arrumar. O vestido era simples, mas lindo. Branco, com um corte que valorizava a barriga já bem redonda. Laura tinha ficado insegura no começo. Será que fica estranho casar grávida? Ela tinha perguntado para Beatriz semanas atrás. Beatriz tinha rido. Fica lindo, fica perfeito. Você está carregando o meu neto, querida. Não existe coisa mais bonita que isso. E realmente, quando Laura se olhou no espelho naquela manhã, viu que Beatriz tinha razão. Ela estava radiante. O cabelo estava solto, com ondas suaves, algumas flores brancas entrelaçadas. A maquiagem era leve, natural. E o vestido abraçava cada curva dela, incluindo a barriga onde o bebê crescia. Você está linda, Júlia disse emocionada. O Ricardo vai chorar quando te ver. Laura sorriu. Espero que sim. Porque ela também provavelmente ia chorar. Já estava com os olhos marejados, só de pensar no momento em que ia caminhar até ele. Enquanto isso, na mansão, Ricardo estava sendo ajudado por Carlos. Ele vestiu um terno azul marinho, elegante, mas não muito formal. Estava nervoso. Passava a mão pelo cabelo várias vezes, ajeitava a gravata, olhava o relógio. Calma, filho, Carlos disse rindo. Ela vai aparecer. Ricardo riu também, mas o nervosismo não passava. Eu sei. É só que
Eu quero que tudo seja perfeito para ela, pai. A Laura merece tudo perfeito. Carlos colocou a mão no ombro do filho. Já é perfeito, porque você está aqui, ela está vindo e vocês se amam. O resto é só detalhe. Ricardo assentiu, respirando fundo. O pai estava certo. O importante era que no final do dia, Laura ia ser a esposa dele. Iam ser oficialmente uma família. O jardim estava decorado de forma simples, mas bonita. Cadeiras brancas dispostas em fileiras. Um caminho de pétalas de rosas brancas no meio. Um arco coberto de flores no final onde o celebrante esperava. Ricardo estava de pé ali, ao lado do arco, com Carlos do lado dele. As pessoas começaram a chegar e se sentar. A música suave tocava ao fundo. E então a música mudou. Era a hora. Laura apareceu no início do caminho. Beatriz estava ao lado dela, já que Laura não tinha pai para levá-la até o altar. Mas Beatriz tinha oferecido com tanto amor que Laura aceitou sem pensar duas vezes. Seria uma honra levar você, Beatriz tinha dito. E agora estava ali, segurando o braço de Laura, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Quando Ricardo viu Laura aparecer, o mundo parou. Ela estava deslumbrante. O vestido branco, a barriga redonda, o sorriso nervoso, mas feliz. Os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Ele sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Não tentou segurar. Deixou cair livremente. Júlia tinha razão. Ele chorou assim que a viu. Laura caminhou devagar pelo corredor de pétalas, Beatriz ao lado dela. Quando chegaram perto de Ricardo, Beatriz beijou a bochecha de Laura. Seja muito feliz, minha filha, ela sussurrou. Laura apertou a mão dela. Obrigada por tudo. Beatriz então colocou a mão de Laura na mão de Ricardo. Cuida bem dela, Beatriz disse para o filho. Ricardo assentiu. Sempre. Beatriz foi sentar ao lado de Carlos, que também estava chorando discretamente. Ricardo segurou as duas mãos de Laura, olhando bem nos olhos dela. Você está linda, ele disse baixinho. Tão linda que eu nem sei como vou conseguir prestar atenção na cerimônia. Laura riu entre as lágrimas. Você vai ter que tentar. O celebrante começou a falar sobre o amor, sobre compromisso, sobre família. Mas Ricardo mal ouvia. Estava perdido nos olhos de Laura, segurando as mãos dela, sentindo a presença dela. Então, chegou a hora dos votos. Ricardo foi primeiro. Ele tinha decorado o que queria dizer, mas quando abriu a boca, as palavras saíram diferentes, mais verdadeiras. Laura, quando eu fiquei cego, eu achei que tinha perdido tudo. Minha visão, minha vida, meu futuro. Mas então você apareceu. Ou melhor, você sempre esteve lá, eu só nunca tinha prestado atenção. Você me mostrou que eu não precisava de olhos para ver o que realmente importa. Você me ensinou que amor verdadeiro não tem nada a ver com o que a gente vê, e tudo a ver com o que a gente sente. Você ficou comigo quando eu estava no meu pior, quando eu era grosso, quando eu estava perdido, quando eu não tinha nada para oferecer além de escuridão. E você transformou essa escuridão em luz. Hoje eu posso ver de novo. Posso ver seu rosto lindo, seus olhos que eu amo, esse sorriso que ilumina meu dia. Mas mesmo se eu voltasse a ficar cego amanhã, eu ainda te veria. Porque você está gravada no meu coração. Eu prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo ser o melhor marido que eu puder ser. Prometo ser um bom pai para nosso filho. E prometo nunca, nunca te dar como garantido. Porque você é meu milagre, Laura. Você me salvou. E eu vou passar o resto da vida te amando por isso. Laura estava chorando abertamente agora. Limpou as lágrimas com as mãos antes de começar a falar. Ricardo, eu nunca imaginei que a vida ia me trazer aqui. Para esse momento, para você. Eu era só a empregada que cuidava da casa. Você era o patrão distante que eu mal conhecia. Mas a vida tem um jeito engraçado de juntar as pessoas certas. Quando você ficou cego, quando todo mundo foi embora, eu fiquei. Não porque era meu trabalho. Não porque você me pagava. Eu fiquei porque eu vi quem você realmente era. Vi um homem assustado, mas forte. Um homem machucado, mas ainda cheio de amor para dar. E eu me apaixonei. Me apaixonei pelo jeito que você lutou. Pelo jeito que você não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido.
Pelo jeito que você me tratava com respeito mesmo nos piores dias. Você diz que eu te salvei, mas a verdade é que você me salvou também. Você me mostrou o que é ser amada de verdade, o que é ser valorizada, o que é ter uma família. Porque você é minha família agora, Ricardo. Você, esse bebê que está crescendo aqui dentro, seus pais que me receberam de braços abertos, vocês são minha família. E eu prometo te amar todos os dias. Prometo estar ao seu lado nas alegrias e nas tristezas. Prometo ser a melhor esposa e mãe que eu puder ser. E prometo nunca te deixar esquecer o quanto você é especial, porque você é meu milagre também. Não tinha um olho seco entre os convidados. Beatriz chorava no ombro de Carlos. Júlia limpava as lágrimas com um lenço. Até o celebrante estava emocionado. Bem, ele disse, a voz um pouco embargada. Acho que não preciso dizer mais nada. Está claro que esses dois se amam profundamente. Então, pelas histórias compartilhadas, pelas promessas feitas e pelo amor que é óbvio entre vocês, eu os declaro marido e mulher. Ricardo, você pode beijar sua esposa. Ricardo não esperou nem um segundo. Puxou Laura para perto e a beijou. Foi um beijo cheio de amor, de promessa, de futuro. As pessoas aplaudiram, assobiaram, gritaram felicitações. Quando se separaram, Ricardo encostou a testa na dela. Oi, esposa, ele sussurrou. Laura sorriu. Oi, marido. E se beijaram de novo, selando tudo o que tinham prometido. A pequena recepção foi íntima e calorosa. Comeram, riram, dançaram. Ricardo dançou com Laura, cuidadoso com a barriga dela. Acho que nosso filho também está dançando aqui, ela disse, sentindo o bebê se mexer. Ricardo colocou a mão sobre a barriga. Está mesmo. Acho que ele gostou da música. Eles riram juntos, perdidos no momento. A lua de mel foi breve. Foram para uma casa de praia que a família tinha. Ficaram só uma semana porque Laura não podia viajar muito por causa da gravidez. Mas foi perfeito. Caminharam na praia de mãos dadas, conversaram sobre o futuro, sobre o bebê, sobre os nomes que estavam considerando. Ricardo passava horas falando com a barriga dela. Oi, pequeno, é o papai aqui de novo. Só queria te dizer que você vai nascer na melhor família do mundo. Vai ter uma mãe que é a pessoa mais incrível que existe. Vai ter avós que já te amam mais do que tudo. E vai ter um pai que vai fazer de tudo para te proteger e te fazer feliz. Laura passava os dedos pelos cabelos dele enquanto ouvia. Você vai ser um pai maravilhoso. Ele olhou para ela. Só porque vou ter você me ensinando. Voltaram para casa renovados, prontos para a próxima fase. Os meses seguintes passaram em uma preparação constante. Arrumaram o quarto do bebê juntos. Pintaram as paredes de amarelo suave, já que não queriam saber o sexo antes do nascimento. Compraram móveis, roupinhas, fraldas. Beatriz aparecia quase todo dia com mais coisas. Eu sei que vocês já têm, mas eu vi isso e não resisti, ela dizia toda vez. E Laura e Ricardo aceitavam tudo com sorrisos, sabendo que era só o jeito de Beatriz mostrar amor. Quando Laura entrou em trabalho de parto, foi no meio da noite. Ela acordou Ricardo calma apesar das contrações. Acho que está na hora. Ricardo pulou da cama, nervoso. Agora? Já? Você tem certeza? Ela riu, mesmo com a dor. Tenho certeza. Vamos para o hospital. A correria foi grande. Ricardo pegou a bolsa que estava pronta há semanas, ajudou Laura até o carro, dirigiu o mais rápido que podia, sem ser perigoso. Ligou para os pais no caminho. O bebê está vindo! Beatriz gritou de alegria do outro lado da linha. No hospital, tudo aconteceu rápido. Laura foi para o quarto, Ricardo ficou ao lado dela o tempo todo. Segurou a mão dela durante cada contração. Limpou o suor da testa dela, disse palavras de encorajamento. E depois de várias horas, finalmente ouviram. O choro. O primeiro choro do bebê. É uma menina, a enfermeira anunciou. Ricardo olhou para Laura, ambos com lágrimas nos olhos. Uma menina, ele repetiu maravilhado. A enfermeira colocou o bebê nos braços de Laura. Ela era pequena, perfeita, com os olhos bem fechados e um cabelinho escuro. Laura chorou olhando para ela. Oi, meu amor. Oi, minha pequena. Ricardo se aproximou, tocou a cabecinha delicada do bebê. Ela é perfeita, exatamente como você. Eles decidiram chamar ela
de Helena Clara. Helena em homenagem à avó de Laura, a mãe que ela tinha perdido tão jovem, e Clara porque significava luz, e aquela menina era a luz deles. Quando Beatriz e Carlos puderam entrar para conhecer a neta, foi emocionante. Beatriz pegou a bebê no colo com cuidado, chorando. Bem-vinda ao mundo, Helena Clara. Você é tão amada, tão amada. Carlos estava radiante, tirando fotos, já planejando tudo o que ia fazer com a neta. Os meses seguintes foram de adaptação. Noites sem dormir, fraldas, mamadas, choros, mas também risadas, primeiros sorrisos, momentos de pura alegria. Ricardo era um pai presente, trocava fraldas, levantava de madrugada, ninava a filha. Eu nunca pensei que ia amar tanto uma pessoa tão pequena, ele disse uma noite olhando para Helena dormindo. Laura estava ao lado dele, cansada, mas feliz. Eu também não, mas olha para ela. Como não amar? Ricardo concordou. É impossível não amar. A vida foi se estabelecendo em uma rotina feliz. Ricardo voltou completamente aos negócios, agora com a visão restaurada e uma nova perspectiva. Consultava Laura sobre decisões importantes, porque tinha aprendido que ela tinha um instinto incrível para negócios. Beatriz e Carlos eram presentes constantes, sempre prontos para ajudar com a neta. 2 anos depois do casamento, em uma manhã de domingo, toda a família estava reunida na mansão. Beatriz estava brincando com Helena, que agora tinha 1 ano e meio e já andava por tudo. Carlos e Ricardo estavam conversando sobre um projeto novo da construtora. E Laura estava na cozinha preparando o almoço, mas não sozinha. Ela estava grávida de novo, dessa vez de 5 meses. Beatriz entrou na cozinha e abraçou Laura por trás, tocando a barriga. Como está meu outro neto? Laura riu, chutando bastante. Acho que vai ser jogador de futebol. Depois do almoço, todos foram para o jardim. Helena corria atrás das borboletas. Beatriz e Carlos sentaram na sombra, conversando. Ricardo puxou Laura para sentar com ele no banco onde tudo tinha começado. Ele olhou ao redor, viu a família toda ali, feliz, unida. Olhou para Laura, que estava radiante mesmo grávida e cansada. Olhou para Helena rindo no jardim e sentiu uma gratidão imensa. No que você está pensando? Laura perguntou, percebendo o olhar dele. Ricardo sorriu. Estava pensando que 2 anos atrás eu estava sozinho, cego, com raiva do mundo. Achava que minha vida tinha acabado. Ele pegou a mão dela. E agora olha isso. Olha a gente. Tenho você, tenho nossa filha, tenho outro filho a caminho. Tenho meus pais de volta. Tenho uma família de verdade. Laura apertou a mão dele. E agora? Ele olhou bem nos olhos dela. Agora eu vejo tudo claramente. Vejo que tudo que eu passei, toda a dor, toda a escuridão, me trouxe até você, que valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. Ela se inclinou e beijou ele. Eu te amo. Ele sorriu contra os lábios dela. Eu te amo mais. E ali, naquele jardim onde tudo tinha começado, cercados pela família que construíram juntos, Ricardo e Laura sabiam que tinham encontrado o que realmente importava. Não era dinheiro, não era sucesso, não era perfeição. Era amor, era família, era estar junto, não importa o que viesse. E isso era tudo. E essa foi a história de Ricardo e Laura. Uma história de como a escuridão pode nos levar para a luz verdadeira, de como as piores situações podem revelar as melhores pessoas e de como o amor de verdade resiste a qualquer tempestade. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa aquele like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias assim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que eu vou trazer para você. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação difícil que no final te levou para algo melhor? Ou você conhece alguém que ficou ao seu lado nos momentos mais difíceis? Escreve seu nome, de onde você é, e compartilha um pouquinho da sua história comigo. Adoro ler os comentários de vocês. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma história de esperança hoje, compartilha esse vídeo com essa pessoa.
Às vezes a gente precisa lembrar que, por mais escuro que pareça agora, sempre existe luz no fim do túnel. Até a próxima história e que você encontre o seu próprio milagre, assim como Ricardo e Laura encontraram um no outro. Um grande abraço.